Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Débora da Lamuca Atelier e eu vou fazer com vocês um passo a passo de um modelinho que eu tinha colocado. Já tem um tempo já que eu tinha montado um mobile de florzinhas e corações e vocês vivem me mandando mensagem lá no direct para que eu ensine a fazer a florzinha e o coração para montagem desse mobile. Ó, eu vou colocar uma fotinho aqui para vocês verem qual que é o mobile que eu tô falando. Esse aqui, ó, tá vendo? Eu usei 5 florzinhas e 5 corações. Eu vou fazer aqui com vocês uma florzinha e um coração. E aí, vocês vão colocar a quantidade que vocês vão achar necessário aí para montar o mobile. Nesse caso, foram 5 de cada um, né? Que foi a escolha da cliente. Eu vou fazer aqui com vocês, nesse tom 5669 aqui do fio amigurumi tradicional, tá bom? Vocês vão usar aí a cor que vocês acharem necessário. E eu peguei aqui essa cor, porque eu tenho um botãozinho aqui que fica bem próximo aqui a cor, quase igual, ó, tá vendo? E nesse Tiffany, né? Que é essa cor. Então, eu achei que vai ficar bem bonitinho. Então, eu vou fazer com vocês nessa cor aqui, até pra ficar bem visível aqui no vídeo, vai ficar bem bacana, tá bom? Mas aí, vocês vão optar aí pela cor da preferência de vocês. Esse botãozinho aqui, eu usei ele como decoração na flor. Eu coloquei um de cada lado, então, na verdade, se vocês usarem 5 flores, iria 10 botõezinhos desse, tá? Porque eu usei 2 botões em cada flor, tá? Esse daqui tem 2 centímetros, né? 20 milímetros de largura aqui, tá? Então, só como referência aí pra vocês. Vamos lá, então. A gente vai usar o quê, então? Além do fio amigurumi, né? E os botõezinhos, né? 2 botõezinhos pra cada florzinha que vocês fizerem. Aí, vai depender da composição dos itens que vocês vão montar. E vou usar aqui também uma agulha de 2,5 milímetros, tá bom? Então, vamos começar o passo a passo? A gente vai começar a fazer a flor, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos iniciar com o anel mágico. Vou pegar aqui o meu fio. Vou iniciar fazendo o anel mágico, da forma que a gente já sabe fazer. Soltar aqui um pouquinho e vou colocar aqui dentro 8 pontos baixos. A gente vai sair um pouquinho daquele tradicional 6 pontos baixos, né? Esse aqui eu vou fazer com 8. Então, ó, 2... 3, 4, 5, 6 e os últimos 2, 7 e 8. Já posso fechar aqui o meu anel. Não precisa nem se preocupar em fechar muito, porque com 8 pontos esse buraquinho tende a ficar um pouquinho mais aberto, mas a gente vai colocar o botão aqui no meio, tá? Então, ele realmente não vai aparecer, mas dá pra puxar também e fechar mais, tá? Eu vou deixar assim pra não ficar muito apertado. Vamos lá. Pra carreira número 2, então, a gente tá aqui com os 8 pontos, né? Vamos agora fazer somente aumentos. Então, vamos colocar 8 aumentos aqui na segunda carreira. 2 pontos, né? 2 pontos baixos em cada ponto desse de base, pra gente completar 16 pontos baixos nessa segunda carreira. Então, eu vou só colocar 2 pontinhos em cada ponto desse, completando 16 pontos, a gente já finaliza essa carreira número 2. Prontinho, terminei aqui a carreira número 2 com 16 pontos, eu dei um nozinho aqui atrás, eu nem puxei muito, porque a gente vai pôr o botão aqui, ó, tá? Então, nem precisa se preocupar com o buraquinho aqui. Eu iniciei esse miolo com 8 pontos no anel mágico, ó, para que quando chegasse aqui na carreira número 2, ela tivesse o tamanho do meu botão, tá bom? Então, por isso que eu fiz com 8 pontos e não com 6 no início do anel mágico, tá? Só para vocês entenderem a lógica aqui do porquê eu usei os 8 pontos, tá bom? Então, agora, para a carreira número 3, a gente já tá com a base do nosso miolo pronta. Para a carreira número 3, a gente vai trabalhar agora somente esses 16 pontos, pegando pela alça de trás, tá? Pela alcinha de trás do ponto. Então, eu vou fazer esses 16 pontos pegando apenas pela alça de trás do ponto. Ó, a gente tem as duas alcinhas, a gente vai usar, ó, somente a alça de trás. Deixa da frente livre que a gente vai trabalhar nela depois, tá? Então, ó, somente pela alça de trás até chegar ali do outro lado. Eu nem coloquei marcador aqui porque é uma peça tão pequenininha, dá pra gente ver exatamente onde começa e onde termina a carreira, tá bom? Então, eu vou fazendo a minha aqui, já volto com vocês.
Prontinho, eu terminei aqui a carreira número 3, então, fiquei com os mesmos 16 pontos, né? Que a gente trabalhou só ponto em cima de ponto. Agora, para a carreira número 4, a gente vai fazer mais 16 pontos, então, somente uma carreira reta. Só que agora eu vou pegar normalmente pelas duas alcinhas aqui do ponto, ó. Então, mais 16 pontos, agora pegando as duas alças. Vou fazendo a minha aqui e a gente já se encontra ali depois no final da carreira. Finalizamos aqui, então, a carreira número 4, os mesmos 16 pontos. Agora, a última carreira, né, que é a quinta aqui do nosso miolo, a gente vai trabalhar apenas diminuições, tá? Então, serão 8 diminuições. Nós temos 16 pontos, vamos ficar com 8. Só que eu vou pegar apenas a alça de trás aqui do ponto, ó. Então, somente, ó, primeiro e segundo ponto, somente pela alça de trás. Vou pegar aqui duas alcinhas e vou fechar o ponto baixo. Tá? Mais uma vez, ó, vou pegar a primeira alcinha e a segunda, ela fica um pouquinho mais apertado aqui, porque a gente tá trabalhando pela alça de trás, mas só fazer direito devagarzinho aí que dá certo, tá? Ó, finalizei mais uma, e a gente vai fazer um total de 8 diminuições. Então, eu vou fazendo a minha aqui e já volto com vocês. Finalizei aqui, então, a carreira número 5, eu vou só fazer um ponto baixíssimo aqui para poder cortar o fio. Deixa um tantinho de fio pra gente fazer a costura depois do botão, tá? Então, eu não vou cortar todo o fio, vou deixar um pedaço. Ó, vou puxar aqui. Agora, a gente vai fazer vai fechar esse anel mágico invertido com agulha de tapeçaria. E antes disso, a gente vai colocar um pouquinho de enchimento. Como é uma peça bem pequenininha, a gente pode ajudar com o que a gente tiver. Aí, se você tiver uma pinça, eu vou colocar aqui com a tesoura para facilitar, ou mesmo com a agulha, ó, dá para fazer com a agulha também, ó. E não são 6 pontos, então dá pra gente colocar até com a agulha, ó, que ainda fica um espacinho um pouquinho mais aberto. Então, vou colocar aqui, ó, coloca aos poucos, né, porque é uma peça muito pequena. Acho que foi até demais, vamos ver se cabe tudo isso. Vai caber. Pronto. Fechamos aqui, então. Agora, eu posso fechar com a agulha de tapeçaria o anel mágico invertido. Ó, vou passar aqui pela alcinha da frente dos 8 pontos. Então, ó, só ir fechando. Lembrando que essa parte aqui vai ficar escondida atrás do botão. Eu vou jogar esse fio lá pro outro lado, só pra ficar atravessado ali. Depois, a gente vai usar pra costurar o botão, tá bom? Aí, você vai fazer a quantidade de miolos, né? Dependendo da quantidade de florzinhas que você for fazer. Então, a gente tá com as alças livres aqui desse lado e tá com as alças livres aqui desse lado também, tá bom? Os dois lados vão ficar escondidos atrás do botão. A gente vai fazer agora as pétalas. Então, aqui, nós vamos iniciar a nossa pétala com anel mágico, e dentro do anel, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Então, um pontinho aqui, 2, 3, 4, 5 e 6. Já posso fechar o anel. E agora, a carreira de número 2, nós vamos colocar apenas aumentos em cada pontinho desses. Então, serão 6 aumentos. Então, 2 pontinhos baixos em cada ponto desse de base. E o último ponto aqui, fiquei com 12, tá? Já posso fechar aqui atrás o meu anel mágico. Eu costumo dar um nozinho aqui para não correr o risco de abrir esse ponto. Pronto, finalizamos aqui a carreira número 2 com os 12 pontos. Agora, a carreira número 3, nós vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, a gente vai chegar ali no final do marcador com 18 pontos. Então, um ponto baixo e um aumento até chegar ali do outro lado. Eu vou fazendo o meu aqui e já volto com vocês. Um ponto baixo e um aumento. Pronto, finalizei aqui a carreira número 3, fiquei com 18 pontos. Agora, as carreiras 4, 5 e 6, nós vamos trabalhar apenas pontos baixos. Então, ponto sobre ponto, por 3 carreiras. Serão 3 carreiras de 18 pontos baixos em cada uma delas,
tá? Eu vou fazer as minhas aqui, que são só carreiras retas, vou fazer a minha carreira, então, a 4, a 5 e a 6, volto com vocês aqui, então, no final da carreira número 6. Finalizei aqui a carreira número 6, então, com 18 pontos, né? Subimos 3, então, a 4, a 5 e a 6. E agora, para a carreira número 7, nós vamos trabalhar um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Vamos voltar para os 12 pontos que a gente tinha antes. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Vamos seguir desse mesmo jeito até ali no marcador. Finalizei aqui a carreira número 7, então, com 12 pontos, a carreira número 8, apenas ponto sobre ponto. Então, uma carreira reta com 12 pontos. Eu vou fazendo a minha aqui, ó, só uma carreira reta, e já volto com vocês ali quando chegar no marcador. Finalizamos aqui a carreira número 8, e antes da gente finalizar agora com a última carreira, nós vamos dar uma paradinha para encher a nossa flor, porque o próximo já vai ficar mais fechadinho, que a gente vai fazer diminuição, aí já fica mais difícil de encher. Então, vamos encher aqui, ó, não precisa encher muito, porque é uma peça bem pequena, né? Ó, enchi aqui e agora sim nós vamos fazer a última carreira, que é a carreira número 9. Nós vamos trabalhar um ponto baixo e uma diminuição por 4 vezes. Então, fiz a minha primeira aqui, vou fazer mais uma vez, ó, um ponto baixo. Na próxima, eu coloco uma diminuição, essa foi nossa segunda. Aqui, mais um ponto baixo, uma diminuição, e fica faltando só mais uma sequência dessa, ó. Um ponto baixo e uma diminuição. Finalizamos essa peça, então. Eu vou só fazer um ponto baixíssimo aqui e uma correntinha. A gente pode cortar o fio, deixa um fio pra gente fazer a costura dessa peça. Eu vou completar esse enchimento, que a gente fez mais uma carreirinha aqui, né? Eu vou usar aqui minha agulha mesmo, ó, porque tem 8 pontos aqui, né? Nós terminamos essa carreira com 8 pontos, então ainda cabe agulha aqui. Pronto, ó, finalizada a nossa peça. Agora, antes de fazer a parte do detalhe que eu vou usar essas alcinhas, nós vamos costurar essas pétalas aqui, que vai ficar mais fácil depois pra gente ver o lugar que a gente vai fazer a folha, o detalhe da florzinha, porque a gente vai fazer uma segunda camada de florzinha aqui nessas alcinhas, tá bom? Só que vai ficar mais fácil depois que tiver costurado, pra gente ver o local exatamente que a gente vai começar. Então, vamos costurar agora. Para fazer essa costura, vai ser bem simples, a gente vai posicionar, eu vou colocar aqui um alfinete, onde eu quero que fique. A gente vai costurar entre essas duas alcinhas das carreiras livres que a gente deixou, tá vendo? Essas alcinhas livres aqui das carreiras, ó, tá? Então, é entre essas alcinhas que a gente vai colocar a nossa pétala. Então, ó, vou colocar uma. Eu vou posicionar a minha aqui, vou dar um pause aqui, vou posicionar só para vocês verem que vai caber tudo direitinho. Pronto, ó, eu vou costurar assim, tá? Ó, ela vai ficar uma do lado da outra, ó, sem deixar nenhum espaço aqui na costura, uma vai emendar na outra, tá? Eu vou começar a costura de uma aqui, depois as outras vão ser todas iguais. Lembra que não pode usar essa alça aqui, tá? Essa alcinha aqui do miolo não usa, então, você vai costurar em volta dessa alcinha. Aqui vai atrapalhar na câmera, eu vou ter que tirar. Eu vou tirar aqui as quatro, que senão vocês não vão ver o que eu tô fazendo, tá? Aqui, o que a gente vai fazer, ó? Eu vou pegar, ó, sem usar, vou pegando alcinhas aqui, ó, mas deixando as duas alcinhas aqui, ó, tá vendo? Livres, as alcinhas que a gente vai usar pra fazer a outra flor. Então, ó, vou pegar aqui, vou passar aqui por dentro, ó, vou pegar, depois eu puxo mais aqui. Ó, vou pegar mais 2 pontinhos aqui, ó, sempre, ó, deixando a alça livre. A alcinha não posso usar. Agora, eu aperto mais, pego as duas próximas, ó, e vou circulando o meu trabalho aqui, ó, de forma, deixa ela mais achatadinha, tá? Não costura ela muito fechada aqui, não, ó. Sempre mais achatadinho, usando mais pontos, para que ela fique todas uma encostada na outra, tá? Então, deixa o ponto mais afastado mesmo, ó. Aqui, vamos fazer mais um. E vai circulando, ó. Deixa eu já tirar aqui, senão vai atrapalhar. Ó, já pego mais 2 alcinhas. Pego aqui embaixo agora. Pego aqui embaixo, ó.
Já saio aqui do lado. Como a gente tá fazendo da mesma cor, então a costura acaba ficando bem suave, né? Bem discreta. Então, não tem tanta dificuldade. Se vocês trabalharem com mais de uma cor, trocando miolo, trocando cor de pétala, fazer coloridinha, aí sim, essa costura precisa ter um pouquinho mais de atenção. Mas como a gente tá trabalhando na mesma tonalidade, essa costura, ela acaba ficando camuflada aqui no meio dos pontos, tá? Então, ó, você viu que eu circulei a volta toda. Ó, vou no último pontinho aqui, ó, e vou finalizar aqui. Eu vou fechar aqui com um nozinho, ó, vou fazer um nozinho aqui e vou jogar. Ó, eu acabei deixando muito fio, se vocês preferirem, guarda o último fio para fazer. Em vez de deixar esse aqui que a gente deixou do anel mágico, deixa o último fio para fazer a costura do botão. Pode fazer isso também, tá? Ó, eu vou aproveitar esse fio do anel para fazer o arremate desse outro fio, que aí fica mais preso. Depois eu escondo eles ali para dentro. E você vai fazer isso com todos as pétalas, tá? Esse aqui a gente esconde ali para dentro. E sempre vai sobrar um fio aqui, tá? Sobrou um fio, você usa ele para arrematar, ó, o outro você pode cortar, tá bom? Eu vou costurar todas as outras aqui ao redor, já vou voltar com elas prontas, ó. Pode ver que eu deixei a alcinha livre desse lado e a alcinha livre desse lado aqui também, tá bom? Vou costurar as minhas e já volto com vocês. Eu já arrematei todos os fios, deixei um fio só aqui para costurar o botão, tá? Deixei o maior deles aqui. E aí, eu já fiz as florzinhas aqui desse lado, tá vendo? É desse jeitinho aqui que vai ficar, ó, tá vendo? As pétalas vão ficar intercaladas com essas pétalas menores, né? Vão ficar intercaladas com as maiores, ó, tá vendo? Uma em cada vãozinho desse, ó. Então, agora a gente vai fazer esse outro lado. A gente vai escolher aqui, ó, qualquer pétala, tá? Dessas, a gente vai pegar o centro delas, ó. Então, a alcinha que tiver no centro da pétala. Eu vou inserir o meu fio. E aqui eu já vou colocar 3 correntinhas. Deixa eu segurar aqui de uma forma que vocês vejam. Então, 1, 2, 3, tá? Aqui você já pode ir prendendo esse fiozinho para facilitar. O que a gente vai fazer agora? No próximo ponto, aqui deixei as 3 correntinhas. No próximo alcinha, eu vou fazer 3 pontos altos duplos dentro dela. Então, ó, vou na próxima alcinha, vou colocar 3 pontos altos duplos dentro dessa mesma, então, dou 2 laçadas, ó, para fazer o ponto alto duplo. Eu vou colocar 3 dentro da mesma alcinha, ó, já foram 2, e agora o último, na mesma alcinha, 3. Eu vou cortar já esse fiozinho aqui, para ele não ficar atrapalhando aqui na câmera, já prendemos ele ali, pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 correntinhas. E vou prender aqui na próxima alcinha livre. Prendi ela aqui, certo? E aí, eu vou começar novamente. Se você não tiver no centro, ó, se você não tiver terminado no centro da próxima pétala, faz mais um ponto baixíssimo aqui, para você ficar alinhada, não vai fazer diferença no final, tá? Eu já tô aqui o próximo, ó, no centro de novo da peça. Então, eu vou fazer novamente 3 correntinhas, tá? Então, eu vou dar minha laçada dupla aqui para fazer o próximo. Na próxima alcinha, eu vou trabalhar 3 pontos altos duplos. Então, já foi o primeiro, segundo e o terceiro. Ó, tá? Agora, eu faço mais 3 correntinhas. Então, fiz 3 correntinhas e no próximo, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Ó, fechar com um ponto baixíssimo, tá?
Aqui, ó, para eu chegar no centro da próxima pétala, eu vou precisar fazer um ponto baixíssimo. Você vai ver que não vai precisar em todas, tá? Ó, vou fazer um ponto baixíssimo só para ficar centralizado. O botão vai aqui em cima, tá? Então, não vai dar para ver se você fizer um ponto baixíssimo a mais. Então, fiz as minhas 3 correntinhas, agora vou colocar o ponto alto duplo novamente. E vou seguindo assim, gente, até chegar ali no outro lado com 5 pétalas. Então, eu vou seguir com a minha aqui, assim que eu terminar as 5 pétalas, eu volto com você. Lembrando sempre de deixar a pétala centralizada aqui com esse vão entre as pétalas maiores, tá? Já fiz 3 já. Então, ó, 3 correntinhas. Vou seguir fazendo a minha aqui e eu já volto com vocês. Prontinho, ó, finalizei minha florzinha aqui também. Ó, ficou dos dois lados, então, sempre intercalado aqui, ó, no vão entre uma pétala maior e outra. Já arrematei meu fio, eu deixei o fio aqui no meio, ó, só pra gente arrematar depois o fio do botão, porque eu gosto sempre de deixar um fio preso no outro. Agora, a gente vai só costurar o botão aqui pra finalizar nossa florzinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o botão onde eu quero que ele fique, deixa eu passar o fio aqui pra dentro. Aqui. Eu vou querer que fique aqui, ó, uma pétala pra cima e vou deixar o botão centralizado com ela. Já vou sair aqui do outro lado, vou sair ali do outro, no outro espaço, para que fique na lateral aqui também centralizado com essa. Vou colocar mais um botão aqui desse lado. E já vou fazer os dois ao mesmo tempo, ó, já prendo os dois. Vou passar algumas vezes para que fique bem firme esse fio, ó. Então, vai passando de um lado pro outro. Agora, tem que acertar o buraco ali. Deixa eu ver onde que tá aqui. Ó, vai passando de forma que fique bem firme de um lado pro outro. Umas 3, 4 vezes é suficiente. A gente só precisa amarrar depois, porque se isso for ficar no mobile, então tem que estar um arremate bem firme. E aí, esse botão realmente não solte, né? Porque se for ficar num berço, é bebê, né? Bebê coloca as coisas na boca, depois que começa a ficar de pezinho, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou sair aqui do lado, onde eu deixei esse outro fio aqui para poder arrematar. Então, aqui que eu vou dar meu nozinho. Então, ó, o botão já ficou bem firme, e aí, eu vou usar aqui para fazer um nó bem firme, vou dar um nó triplo aqui, ó, porque aí não tem o menor perigo desse botão soltar. Então, ó, dei um nó triplo aqui, agora eu posso esconder meu fio lá pra dentro. Ó, vou entrar aqui dentro do mesmo buraco, vou sair aqui do outro lado, pra gente esconder esse fio. Ó, o nó já entrou lá pra dentro, vou fazer a mesma coisa com esse fio. Prontinho, gente, só dar aquela ajeitadinha nas florzinhas, ó, pra ela ficar bem abertinha. Se você quiser dar um pinguinho de cola aqui atrás e prender uma parte dela na pétala, pra ela não ficar fazendo isso aqui, ó, tá vendo? Na minha aqui eu vou passar, porque ela senão ela tende a dobrar. Então, que ela fica molinha, né, por ser ponto alto duplo, fica mais molinho, né, fica bem alto o ponto. Então, ó, você abre bem ela, ó, pra ficar bem bonito, e aí você prende a pontinha dela aqui atrás, aqui na pétala. Eu vou fazer isso na minha aqui, ó, vou passar a cola aqui de silicone na minha, um pinguinho só aqui atrás, ó, só pra ela ficar moldada, digamos assim, né, aqui atrás, ó, e não ficar abrindo. Vou fazer na minha e volto com vocês. Aqui a gente dá uma, ó, apertadinha para ela ficar mais redondinha, tá? Que como a gente tava manuseando, ela tende a ficar mais achatada. Aí, você deixa ela num formatinho mais redondinho aí, tá? Ajeita a fibra, né? Aqui por dentro para ela ficar redondinha. Vamos fazer agora, então, o coração. Então, agora, para fazer o coração, nós vamos começar, então, o anel mágico. E dentro do anel, vamos colocar 6 pontos baixos. Então, vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, opa, escapou aqui, 3, 4, e os dois últimos, 5 e 6.
Já fechamos esse anel aqui, para começar a carreira número 2. Agora, para a carreira número 2, nós vamos fazer apenas aumentos, então, 2 pontos baixos em cada ponto desse de base. A gente vai terminar essa carreira número 2 com 12 pontos, né? Colocando aumento nos 6 pontos que a gente tinha, vamos terminar com 12 pontos. Terminei aqui a carreira número 2 com os 12 pontos e já coloquei o marcador aqui no último ponto. Agora, a próxima carreira, nós vamos trabalhar aumentos também. Então, agora vai ser um ponto baixo e no próximo ponto nós vamos colocar o aumento. Então, um ponto baixo e um aumento por 6 vezes até chegar ali no marcador. Então, a sequência vai ser sempre essa, um ponto baixo e um aumento. Terminamos a carreira número 3, então, com 18 pontos. A carreira número 4, nós vamos começar com aumento. Então, nós vamos fazer um aumento e 2 pontos baixos. Então, nós vamos seguir essa mesma sequência, um aumento e 2 pontos baixos por toda a volta até chegar ali no marcador. Prontinho, carreira número 4 finalizada com 24 pontos. Agora, a carreira 5 e 6, nós vamos trabalhar apenas esses 24 pontos. Então, ponto sobre ponto por 2 carreiras. Então, carreira 5 e carreira 6. Eu vou adiantando a minha aqui e vou voltar com vocês já no final da carreira número 6. Então, carreirinha 5 e 6 finalizadas, a gente vai cortar esse fio. Eu vou deixar um fiozinho aqui um pouquinho maior para a gente poder, na união do coração, para a gente poder dar alguns pontinhos se for necessário, né? Que normalmente fica um buraquinho ali que não é o que a gente quer, né? Então, eu vou só fazer um acabamento aqui mais certinho. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui na descrição de como eu faço esse arremate aqui para ficar bonitinho, né? Esse acabamento aqui, ó, tá vendo? Que aí fica simulando uma correntinha normal. Eu vou deixar o link para vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão separar essa peça, porque a gente vai dar uma paradinha agora e fazer outra igual. Só que a próxima a gente não vai arrematar, a gente vai deixar ela na agulha, tá? Então, eu vou fazer outra peça dessa e eu já volto com ela pronta aqui pra gente fazer a união, tá bom? Então, eu tô aqui, ó, com a segunda peça finalizada, né? Cada uma delas com 24 pontos, são 2 peças iguais. Eu terminei aqui, agora a segunda peça é a que eu tô com o fio do novelo, tá? E aí, eu vou unir essa segunda parte com a primeira parte aqui. Eu vou pegar onde eu fiz o arremate, tá aqui o fiozinho aqui atrás que a gente vai usar daqui a pouco, ó. Eu vou no mesmo pontinho que eu fiz o arremate, tá? Vou colocar esse aqui pra não atrapalhar a gente, aqui na câmera. E aí, eu vou fazer 24 pontos desse lado, vou circular, né? Na verdade, toda essa peça. Então, a gente tá fazendo a união. Então, 24 pontos desse lado e 24 pontos do lado de lá, tá? Na segunda peça. A gente vai ficar aqui com 48 pontos baixos nessa carreira número 7, que é a carreira de união dos pontos. Então, eu vou circular aqui até chegar ali na união. Prontinho, fiz meus 24 pontos desse lado, agora eu vou fazer 24 pontos do outro lado também. Aqui, a gente já tem o último ponto, ó, então, eu vou começar no próximo ponto, tá? Por isso que eu falei que fica um buraquinho, né? Tá vendo? Aí, a gente usa o fiozinho que a gente reservou pra poder tampar esse buraquinho. Então, agora, é só a gente completar mais 24 pontos baixos até chegar ali no marcador. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Prontinho, finalizei aqui a carreira número 7, com 48 pontos nós ficamos, então. Eu já coloquei aqui, ó, naquele fiozinho que a gente deixou aqui do acabamento da primeira peça, eu já vou fechar aqui esse buraquinho, ó, tá? Então, a gente dá uns pontinhos aqui pra fechar, pra unir essas duas partes, pra não ficar esse buraco aqui no nosso coração, que a gente não quer que ele fique dessa forma. A gente olha ali se tá ficando bom do outro lado. Ó, eu sempre procuro seguir o desenho, né? Então, aqui a gente tem o Vzinho, então, eu venho aqui e faço o Vzinho também, desse lado. Ó, faço o Vzinho aqui, faço o Vzinho aqui, pra seguir, pra dar continuidade, pra parecer que a gente nem fez ó, tá vendo? Fiz um Vzinho aqui também, ó.
para não parecer que a gente fez uma emenda, né? Para ficar parecendo um ponto mesmo. Então, eu costumo costurar assim, de uma forma que fique o mais fiel possível ao ponto. Então, vamos lá, só vou dar mais um nozinho aqui e a gente já pode avançar. Pronto. Então, agora a gente vai fazer nas carreiras 8, 9 e 10, nós vamos fazer apenas pontos baixos. Então, a gente vai ter 3 carreiras com 48 pontos. Já começando aqui, ó, no primeiro pontinho, que ele fica mais no cantinho. Nós vamos fazer 3 carreiras, 8, 9 e 10, apenas com esses 48 pontos, sem aumento, sem diminuição, tá bom? Então, eu vou seguir aqui fazendo o meu e vou voltar com vocês já até a carreira 10 pronta. Então, finalizamos a carreira número 10 com 48 pontos. Agora, a carreira número 11, a gente vai começar a trabalhar diminuições, tá? Vão ser 4 diminuições por carreira agora. Só que a gente vai fazer 10 pontos baixos e uma diminuição nessa carreira número 11. Mas eu vou separar esses pontos, eu vou fazer 5 pontos baixos para a próxima carreira não coincidir a diminuição em cima dessa carreira aqui. Então, ó, 3, 4 e 5, e já vou diminuir. Então, eu vou fazer isso em todas as carreiras pares, eu vou intercalar. E agora sim, eu vou repetir por mais 3 vezes 10 pontos baixos e uma diminuição. Aí, vai me sobrar 5 pontinhos para eu finalizar aqui no final, que são os 5 que eu não fiz aqui no início, tá? Então, quantos eu fiz aqui? 1, 2. Então, agora eu vou seguir fazendo 10 pontos baixos e uma diminuição, até chegar ali sobrando 5 pontinhos do outro lado. Eu vou fazendo a minha aqui e já volto com vocês. Pronto, finalizei a carreira número 11 com 44 pontos, né? Nós fizemos 4 diminuições e agora nós vamos fazer mais uma carreira de diminuição. Agora serão 9 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes também. Essa nós vamos fazer normalmente, sem dividir os pontos. Então, 9 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes até chegar ali no marcador. Eu vou fazendo a minha por aqui e volto com vocês quando chegar ali no final. Finalizei aqui, então, a carreira número 12 com 40 pontos. Agora, gente, para o vídeo não ficar muito repetitivo, que vocês já entenderam que a gente vai fazer 4 diminuições por carreira, eu vou avançar com a minha aqui, vou só explicar para vocês o que eu vou fazer e a gente vai se encontrar no final, senão o vídeo vai ficar muito repetitivo. Então, aqui a gente está na carreira número 12, nós fizemos 9 pontos baixos e uma diminuição. Carreira 13, a gente vai seguir 8 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira 14, 7 pontos baixos e uma diminuição. E vamos seguindo assim, diminuindo. Só as carreiras pares, então a carreira 8, a 6, a 4, eu vou dividir os pontos, tá? Para as diminuições não ficarem uma em cima da outra. Então, eu vou começar a carreira 13 aqui, fazendo 8 pontos baixos e uma diminuição. E a gente vai se encontrar na carreira 19, com 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, só seguir 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tá bom? E eu volto com vocês com no final da carreira número 19. Ó, eu falei que ia voltar no final da carreira número 19, mas eu voltei no final da carreira número 16, porque começou a ficar menorzinho aqui, aí eu acho mais fácil aqui para mostrar no vídeo para vocês o enchimento, agora nesse momento. Então, a gente tá na carreira número 16 com 24 pontos, tá? Então, aqui eu vou começar a encher, me atentando para que fiquem as duas bordinhas aqui embaixo, ó, fiquem bem redondinhas, tá? Então, coloca bastante enchimento, né, com aquele limite de não começar a encher, a abrir o ponto, né, e você começar a enxergar o enchimento pela peça, né, por fora da peça. Então, esse vai ser o limite, ele ficar fofo, mas sem abrir os pontos. E a gente vai continuar agora a crochetar e vai preenchendo com enchimento conforme for fechando, tá bom? Então, eu vou seguir aqui com a minha, lembrando que eu parei na carreira aqui 16 com 24 pontos, vou fazer, então, a carreira 17, 18, 19 e vou voltar aqui com vocês. Prontinho, finalizamos aqui a carreira número 19, então, com 12 pontos. Agora, a última carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, já para finalizar o nosso trabalho. Então, ó,
Percebam que eu já completei com enchimento, tá? E conforme eu fui crochetando, eu já fui preenchendo com enchimento, para facilitar a nossa vida aqui depois. E agora, eu vou fazer por 4 vezes um ponto baixo e uma diminuição. Essa é a última carreira do nosso coração. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Tá escorregando aqui por causa da minha posição aqui para filmar. Deixa eu pegar diferente aqui, pronto. Aí, eu vou fazer, ó, mais 3 vezes, um ponto baixo e uma diminuição. Opa! Vamos lá que sai. Mais uma, um ponto baixo e uma diminuição. E a última vez, um ponto baixo. Vou tirar aqui o marcador pra gente fazer a diminuição. Agora, é só fazer um ponto baixíssimo, ó, fiz a última diminuição, agora eu faço um ponto baixíssimo pra gente poder finalizar. Pronto. Agora, a gente coloca na agulha de tapeçaria esse fio aqui que sobrou. E vamos fechar o anel mágico invertido. Então, aqui, vou sair aqui do lado, para puxar aqui, dar uma arredondada. Aqui, eu vou jogar esse fiozinho aqui pra lateral, para eu dar mais um nó aqui, para ele ficar mais firme. Aqui do ladinho fica mais escondido. Vou passar lá pro outro lado. Pronto, e aí eu já posso cortar o meu fio. Ficamos aqui, então, com as nossas 2 peças finalizadas. Gente, aqui no vídeo eu tô olhando, parece azul, mas eu juro que não é, ó. Olha aqui, ó, o novelo 5669, é o Tiffany, é verde, tá? É bem verde, mas aqui na câmera tá parecendo azul, mas é verde. Até o botão ficou azulzinho, mas ele é verde. Mas vocês vão fazer aí da cor da preferência da cliente de vocês, né? Eu vou colocar aqui a foto do mobile mais uma vez para vocês verem a montagem. Então, eu fiz 5 florzinhas e 5 corações. A distância entre eles, quanto que eu vou deixar de distância? Isso tudo vai depender da altura que a sua cliente precisa que o mobile fique, tá? Então, isso vai ser totalmente adaptável. Você vai subir um cordãozinho aqui, se você vai subir um cordãozinho de correntinha ou só um fio comprido, isso você vai definir com a sua cliente, tá? Vou deixar aqui, já aproveitam e me sigam lá no Instagram também, @lamuca.atelier. Aqui, se você ainda não é inscrito no canal, ó, tem um botãozinho aqui do ladinho direito, é só clicar nele que você já se inscreve. Aproveita, curte o vídeo, me conta o que você achou, essa florzinha super diferente, que a gente tá acostumado a ver somente com as pétalas, e eu quis fazer essa adaptação dessa outra florzinha para ficar diferente, com um botãozinho no meio para dar uma incrementada. Me conta aí o que vocês acharam, tá bom? Eu sempre respondo as mensagens de vocês aqui e fico muito feliz quando me deixam um recadinho, tá? Então, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!